Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional do meio-dia. E hoje eu quero falar para você a respeito de um assunto intitulado Deus anseia e deseja ser o nosso companheiro. Então, olha só, durante a ministração você poderá colocar o seu pedido de oração aí no chat e interage conosco, né? Faça algum comentário, dê o seu like. Se você porventura ainda não fez sua inscrição, está aí a sua oportunidade de fazê-lo, tá bom? Vamos tornar esse canal um pouco mais relevante para que a mensagem possa alcançar ainda mais pessoas. Deus anseia e deseja ser nosso companheiro íntimo. Esse é o tema. Eu não sei se esse é o seu desejo também. Se esse é o seu desejo, eu quero dar para você algumas dicas do que você precisa fazer no dia a dia. Você precisa separar um tempo, um local específico e ter o seu tempo a sós com Deus. É muito bom você ouvir um devocional, você ouvir uma mensagem na internet, mas o melhor mesmo é quando você dedica tempo, você e Deus, a ouvir de Deus. Olha, o texto que nós separamos foi Salmo capítulo 25, versículos de 10 a 14. Preste atenção. O Salmo de Davi diz assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Me permita, eu quero estar trabalhando esse salmo com você como um exemplo de como você pode fazer no dia a dia, no seu devocional. Então, além de você separar esse tempo, esse local, o que você faz durante esse período de TSD? As dicas são: tenha um tempo de louvor a Deus. Hoje, com o celular, qualquer pessoa consegue achar uma música de louvor, de adoração. Cante, tire um tempo de oração, tire um tempo para você ler a palavra, para poder você meditar, para você estudar a palavra de Deus e poder extrair para a sua vida orientações para aquele dia. Por isso, a importância de você ter esse tempo a sós com Deus diariamente, para que diariamente você tenha orientações, direção de Deus para o seu dia. Então, a primeira coisa que eu entendo que você precisa fazer depois de ter louvado ao Senhor, quando você começar a ler as Escrituras, é orar. Peça a Deus para abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos para que você possa enxergar as verdades da palavra de Deus, as verdades que estão ali aos olhos de muitos oculta, porque quando lemos a palavra, o que a gente vê é letra, mas o que está por trás dessa letra, o que está além dessa letra, só o Espírito Santo é capaz de nos revelar. Muitos leem a Bíblia e não conseguem entender por quê? Porque se aproxima da Bíblia como se fosse um livro comum, um livro qualquer. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E as coisas espirituais só conseguem ser discernidas espiritualmente. Então, caso você já tenha entregado a sua vida para Jesus, você tem uma vantagem enorme comparado com os demais que ainda não têm essa certeza na sua vida. Por quê? Se você entregou sua vida para Jesus,
Você tem um Espírito Santo dentro de você, e foi o próprio Jesus que disse que o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade, que o Espírito Santo é o nosso ensinador. Então ele está conosco constantemente a nos ensinar. Ele quer, ele tem prazer em fazer isso. Então faça isso diariamente, ore continuamente para que ele dê essa revelação prometida, que tudo seja descortinado, que haja um remover do véu do seu entendimento com relação à palavra de Deus que você conseguir ler todos os dias no seu tempo a sós com Deus. Então, após a oração, uma boa forma de você ler a palavra de Deus, de você meditar, é fazer perguntas ao texto. Primeira coisa, você precisa entender o texto. E para você entender qualquer texto, não é da Bíblia Sagrada, qualquer texto, se você quiser entender, o segredo é você fazer perguntas, tipo, o que é isso? Para que é isso? Onde? O que? Por quê? Enfim, perguntas que iniciam dessa forma. Então, por exemplo, no versículo 10 que nós lemos, diz assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Então, olha só, que tipo de pergunta você pode fazer para o texto? São perguntas simples, não é para complicar, é para te ajudar a entender o texto. E você pode fazer a seguinte pergunta: para onde levam os caminhos do Senhor? Então, porque se é um caminho, esse caminho chega a algum lugar, né? Então, todos os caminhos do Senhor, o texto diz, são amor e fidelidade. Então, esses caminhos do Senhor te levam para onde? Para alcançar amor e fidelidade. Agora, note que existe um condicional, uma condicionante aí, quando ele diz assim, para os que cumprem. Ou seja, esse caminho do Senhor, de amor e de fidelidade, não é para qualquer pessoa. O texto diz claramente, é para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Então, há uma condição para trilhar nesse caminho, é cumprir os preceitos da aliança do Senhor para conosco. Aí, queridos, quando você encontra uma palavra que você não utiliza no dia a dia, é importante que você vá no dicionário para poder você entender. Então vamos aproveitar essa palavra preceito e vamos imaginar assim, o que significa essa palavra? Vamos supor que você não tenha ideia do que seja a palavra, então você precisa ir no dicionário. E aí, se você não tem um dicionário, um livro, um dicionário, hoje quase ninguém mais tem, vai lá no Google, né, no seu celular mesmo, você pergunta o que significa a palavra preceito, ele já vai te responder. E eu fiz isso, e aí eu copiei o que o Google me disse. Olha só, ele diz assim, é um comando ou proibição de realizar uma determinada ação ou omissão, fazer ou não fazer. Ou seja, o que eu entendi dessa definição? É que preceito é a mesma coisa que regra, é a mesma coisa que norma, que precisa ser observada. Ou você pratica, ou é uma ordem que para você praticar ou para você não praticar. Isso se ela for positiva ou se ela for negativa. O que é isso, pastor? Positivo e negativo? Olha só, os mandamentos do Antigo Testamento, a maioria deles aparece de forma negativa. Não matarás. Então é para você fazer o quê? Não matar. Não matarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás o que é do próximo. Então, sempre utilizando a palavra não. Já nas nossas leis brasileiras, por exemplo, elas são positivadas. Elas não são assim, não matar. Lá diz assim, matar é crime. Matar é crime, está lá no artigo 121, no homicídio simples.
né? Quando você, por exemplo, um outro exemplo aqui, o artigo 125 do Código Penal diz assim: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque também é crime. Então aqui está dizendo que é positivo. Ele está dizendo: se você provocar aborto, você está praticando o crime. Se você consentir que outro aborte o feto que está em você, também você está praticando o crime. Entendeu? Então, preceito significa também, dentro à luz da palavra, praticar os ensinos de Jesus, os ensinos da palavra, praticar os princípios. Princípios tipo, por exemplo, a entrega dos dízimos. Os dízimos, por exemplo, não é uma lei. Por quê? Porque vem antes da lei essa ideia de entregar os dízimos, né? Olha o que diz em Levítico: todos os dízimos pertencem ao Senhor. Aqui simplesmente está dizendo de quem é o dízimo. Todos os dízimos de todo mundo pertencem a quem? Ao Senhor, é o que a Bíblia diz. Ora, se pertence a alguém, não pode ficar comigo. Isso é óbvio, isso é lógica, isso é princípio. Não é uma ordem. Malaquias, o profeta, ele já dá uma ordem, porque o povo não estava observando os princípios. Então, Deus usa o profeta Malaquias para dar uma ordem. Normalmente, uma ordem, como é que sabemos que na Bíblia é uma ordem? Quando vem com o verbo no imperativo: fazer, agir, por exemplo. Todos os verbos terminados dessa forma, né? Então, o versículo 10 diz que todos aqueles que praticam os mandamentos, os princípios e procuram seguir os ensinamentos, certamente vão caminhar nesse caminho do amor e da fidelidade. Essa é a promessa que a gente vê nesse versículo 10. Então, quem está qualificado para andar nesse caminho? Os que obedecem a Deus. É o que a gente consegue entender no versículo 10. Olha o versículo 11. Versículo 11 diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Queridos, olha, foi Davi quem escreveu esse salmo. O que fez Davi que revela como andar no temor ao Senhor? O que ele fez? Nós vemos aqui claramente que ele confessou o seu pecado. Para uma pessoa reconhecer o pecado, ela precisa estar com o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração humilde. É reconhecer que fez o que não devia ter feito. Isso é o que estava no coração de Davi nesse momento. A Bíblia fala, e ele mesmo quem revela, o próprio Davi, que a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E é por isso que a gente vai ver assim sempre nos Salmos, Davi sempre se mostrando um coração quebrantado. Então, ele reconheceu aqui as suas falhas, ele reconheceu aqui o seu pecado, ele sabia que só Deus era capaz de purificá-lo, de arrancar de dentro dele esse sentimento de culpa todas as vezes que cometemos algo que a gente sabe que está errado. E é por isso que ele então clama por misericórdia, ele clama por perdão, porque ele reconhece a grandeza do seu pecado, e ele sabia que Deus era justo e perdoador, cheio de amor e cheio de misericórdia. Só uma pessoa que tem esse conhecimento de Deus e que tem um coração quebrantado e humilde é capaz de reconhecer então o seu pecado e confessá-lo. E finalmente, os versículos de 12 a 14 diz assim: ele o instruirá no caminho que deve seguir. Olha que legal, gente. Viverá em prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Olha a
riqueza de quem trilha no caminho do Senhor. Será instruído, ou seja, enquanto estiver caminhando no caminho do Senhor, vai estar sendo instruído no caminho que deve andar, ou seja, será dirigido pelo Espírito Santo, será guiado, será orientado por onde andar. Quem anda no caminho do Senhor recebe isso. Claro, precisa de ter o seu TSD com Deus diariamente para poder ouvi-lo. Olha o que mais ele promete: será próspero quem andar nesse caminho. Ou seja, quando fala de prosperidade, gente, não quer dizer riqueza. As pessoas associam a prosperidade ao dinheiro, à prata, ao ouro. Não é nada disso. E o que ele quer dizer em prosperidade é que ele suprirá todas as suas necessidades, não necessariamente todos os seus desejos, mas as suas necessidades. E ele diz mais: seus filhos e netos, porque fala de descendentes. Então, seus filhos e netos serão conquistadores, herdarão a terra. E por último, não haverá segredos para com você, ou seja, será íntimo de Deus, conhecerá os segredos de Deus. Deus quer revelar isso para você, mas você precisa desejar trilhar no caminho dele, e com ele você consegue ter esses segredos do Senhor. Lá em Salmo 103 diz assim: ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O povo só via o que Deus fazia, mas Moisés sabia o que Deus iria fazer. Olha que bacana, você pode trilhar também nesses caminhos do Senhor, e você conhecerá a aliança do Senhor. Então, querido, é isso que o texto diz. Depois que você descobriu o que o texto fala, agora você pode fazer uma pergunta: o que Deus está me dizendo hoje? O que Ele está dizendo é que Ele anseia estar com você. Ele deseja dividir com você os segredos, as intimidades dele. Ele quer mostrar para você que o amor dele é incondicional, que ele nos ama profundamente, que ele é cheio de misericórdia, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E ele deu provas disso quando enviou seu filho para morrer no nosso lugar, mesmo nós ainda pecadores. E há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus, como diz uma canção antiga, demonstra esse amor para conosco. Então, aqueles que realmente andam no temor do Senhor não vão pecar intencionalmente. Aqueles que realmente andam no temor do Senhor vão querer caminhar sempre numa vida de santidade. Outra coisa que nós podemos aprender hoje é que o temor do Senhor não se desenvolve de um dia para o outro. Não, você precisa ter uma caminhada, você precisa decidir caminhar nesse caminho do Senhor. E outra é que quando nós nos entregamos a Jesus, ao Senhor da nossa vida, nós permitimos um novo e um duradouro estilo de vida que se desenvolve, e o fruto dessa mudança será evidente na nossa vida. Mas não pare por aí não. Não apenas entenda o texto e entenda o que Deus falou com você. Tente aplicar isso na sua vida. Uma forma de você aplicar é você perguntar ao Espírito Santo nessa hora: existe algum pecado escondido na minha vida? Alguma coisa que eu fiz que entristeci o Senhor? Já que o texto fala de confissão, faça isso. Busque saber do Senhor. Confessar significa concordar com Deus de que aquilo que você fez não é correto. Para isso você precisa de um coração quebrantado. Se tem dificuldade para isso, peça a Deus: Senhor, quebranta o meu coração, me dê um coração humilde. E quer ver uma outra coisa que você pode fazer para poder aplicar na sua vida?
Todas as manhãs, todos os dias que você tiver um TSD, procure alguém da sua célula ou alguém da sua família, compartilhe aquilo que Deus te falou. Sabe, você não só vai abençoar o seu irmão, como aquelas verdades vão entranhar em você, e essas verdades vão passar a fazer parte da sua vida. Que tal? Que tal aceitarmos e também desfrutarmos desse desejo de Deus, de desfrutarmos da intimidade dele diariamente? Deus abençoe sua vida, sua família, e vamos concluir esse devocional orando ao Senhor por você, pela sua família, pelo seu pedido de oração neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, que está ouvindo esse devocional nesta hora. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar essa palavra na sua mente, no seu coração, suprindo suas necessidades por glória em Cristo Jesus. Aprendemos, Pai, nesse devocional, que caminhar no caminho do Senhor nos faz próspero, faz com que as nossas necessidades sejam supridas, quer sejam necessidades físicas, orgânicas, espirituais, sentimentais, conjugal, não importa, ou financeira. O importante é que descobrimos hoje que a melhor coisa é trilharmos o caminho do amor e da fidelidade, o caminho que o Senhor nos indica. Se conosco, Pai, no restante desse dia, e dá-nos vitória durante todo o restante desse dia, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, ao meio-dia. Nós temos aqui um ministro ou um pastor trazendo uma palavra que certamente abençoará o seu coração. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Tchau.